Fala, futuros policiais militares e bombeiros militares do estado do Paraná. Tudo certo com vocês? Gente, eu sou o professor Bruno Lira, sou professor de Estatuto da Criança e do Adolescente e estou aqui para nós fazermos uma revisão muito bacana, uma revisão muito especial. A gente vai ver aqui, pessoal, aqueles pontos mais importantes que são cobrados pela banca do seu concurso, a banca do Núcleo de Concursos da UFPR, beleza? Então eu separei aqui mais de 30 questões para esse curso que será sensacional. Mais de 30 questões para nós trabalharmos aqui, conhecermos de fato qual é o perfil da banca trabalhando o ECA. Tranquilo, gente? Tudo certo? Posso contar com você para nós gabaritarmos essas 4 questões de ECA na sua prova? Então vem comigo que a gente vai, com certeza, passar nesse concurso e se tornar policial, se tornar bombeiro militar de Paraná. Simbora. Pessoal, seguinte, nós vamos começar. Inicialmente, eu sempre gosto de deixar à disposição dos meus alunos a rede social, tá? O meu perfil do Instagram, ele está aqui, é o perfil do @prof Bruno Lira. E aí, gente, serve para vocês quando entram lá, vocês vão verificar que existem várias questões comentadas, várias dicas de ECA. Tem também muita dica de direito administrativo para quem estuda carreiras policiais como um todo, que cai muito essa matéria também. Então são dicas importantíssimas, dicas, questões através de texto, através de vídeos, bem bacanas para você ter mais dicas, mais preciosas dicas para a sua prova. Beleza? Show de bola? Segue lá, @prof Bruno Lira, para você passar no seu concurso. Gente, olha só. Quando a gente vai trabalhar o ECA, pessoal, com certeza você já deve ter estudado, visto a teoria, a lei do ECA em algum momento. Nós aqui vamos fazer uma revisão com base nas questões. Você deve ter percebido que existe uma diferença entre criança e entre adolescente. Perceba só, o ECA ele é voltado, é uma legislação que é voltada, olha, o estatuto, a gente vê aqui, o ECA é o estatuto da criança e do adolescente. Ou seja, é uma lei que é voltada para esses dois tipos de pessoas, essas duas faixas etárias. Mas acontece, galera, que a lei, em algumas situações, ela vai dar tratamento diferenciado à criança e ao adolescente. Em alguns momentos, ela vai dizer que criança será tratada de uma forma e adolescente de outras. Por exemplo, quando a gente fala de ato infracional, a gente vai falar muito sobre isso aqui. Mas quando a gente fala da prática de ato infracional, na prática de ato infracional, pessoal, a criança ela vai ser submetida apenas a uma coisa que se chama medida de proteção. Medida de proteção. Na prática de ato infracional, a criança só pode ser submetida a medida de proteção. Já o adolescente, ele será submetido a uma medida de proteção, do inciso 1 ao 7, ou ele pode ser submetido a uma medida socioeducativa. Percebam, a lei serve para os dois, tanto para a criança como para o adolescente. Acontece que em alguns momentos, como esse caso, ela vai tratar a criança de uma forma e o adolescente de outra, perfeito? Então, só esse exemplo é um exemplo rápido, só para você entender essa diferença. Tranquilo? Show de bola! Continua comigo para você entender uma coisa aqui. Deixa eu mudar a cor da caneta. Pessoal, seguinte, olha só. Para a lei, criança é aquela pessoa que tem até 12 anos incompletos. 12 anos incompletos. 12 anos incompletos. Gente, muito interessante aqui. Presta sua atenção. Quando a lei fala que criança é aquela pessoa que tem até 12 anos incompletos, ela está querendo nos dizer que a criança, a pessoa, 1, 2, 3, 4, 10, 11, até 11 anos, ok, criança. A partir do momento que ela completa 12 anos, ou seja, 12 anos completa é quando você completa os 12 anos. A partir do momento que completa os 12 anos, já não é mais criança. A partir do momento, galera, que ele completa no dia de aniversário dos 12 anos, ele já se torna um adolescente. Então, adolescente é adolescente
é aquela pessoa que tem entre 12 e 18 anos. Adolescente é aquela pessoa que tem entre 12 e 18 anos. Presta atenção em uma coisa bem interessante agora. Pessoal, pela lógica, vejam só, pela lógica, se criança é aquela que tem até 12 incompletos, o adolescente, ele vai ser aquela pessoa que tem entre 12 e 18 incompletos também. Como assim, professor? Olha só, a partir do momento que a pessoa completa 18 anos, ela ainda é adolescente? Não. A partir do momento que ela já completa 18 anos, ela já se torna um adulto. Não é mais adolescente, já é um adulto. Então, presta atenção em uma coisa que eu preciso dizer a vocês. Pela lógica, criança até 12 anos incompleto, adolescente entre 12 e 18 anos incompletos também. Mas acontece, galera, que na lei, eu só tenho o termo incompleto quando eu se refiro a crianças. Então a lei vai dizer, crianças são aquelas pessoas entre até 12 anos incompletos e adolescente é aquela entre 12 e 18 anos. Ela não menciona o termo incompleto. Ô professor, por que você está me dizendo isso? Eu estou te alertando porque a questão de prova ela pode trazer criança até 12 anos incompletos e adolescente entre 12 e 18. Mas a prova ela também pode te trazer que adolescente é aquela entre 12 e 18 incompletos. Perceba, apesar, pessoal, de não existir o termo, incompleto na lei, esse termo aqui incompleto, na lei quando se refere a adolescente, apesar de não existir na lei, mas pela lógica como é, 18 anos incompletos, pela lógica a gente sabe que é, porque 18 anos já é adulto. Apesar de não estar na lei, a NC-UFPR, ele pode trazer esse termo incompleto para você, tranquilo? Então não se assuste. Pode vir o termo incompleto ou pode não vir o termo incompleto. Tranquilo? Professor, e na criança? A lei está dizendo aqui, ó, até 12 anos incompletos. A prova pode trazer esse termo incompleto, lógico, ela na maioria das vezes vai trazer. Mas a prova, se ela não trouxer esse termo incompleto, e aí? Aí eu digo, olha, sempre digo aos meus alunos, olha, a gente está falando de uma prova de múltipla escolha. Se é uma prova de múltipla escolha, meu amigo, minha amiga, pondere. Pondere aquela alternativa. Se tem uma alternativa que tem lá até 12 anos e outra que tem até 12 anos incompletos, logicamente, a que vai estar correta é a que tem 12 anos incompletos. Mas se não tem nenhuma 12 anos incompletos e tem uma que é até 12 anos, vá lá sem medo de ser feliz até 12 anos. Tranquilo? Na prova, pessoal, sempre digo aos meus alunos, ó, prova de múltipla escolha, não endoideça. Você vai escolher aquela, muitas vezes, você é obrigado a escolher aquela que é menos errada. Tá? Muitas vezes. Você vai fazer o quê? Você vai encontrar isso na sua prova. Tem que ponderar. Você vai brigar com a fiscal, puxar o cabelo do coleguinha que está fazendo a prova do lado? Dar um piti? Lógico que não. Ponderar. Logicamente, se a questão tiver com algum erro de fato, algum erro grosseiro que realmente está ilegal, depois da prova você pode entrar em contato comigo por meio da rede social. A gente vai e entra com recurso sem custo nenhum. A gente vai, manda um recurso, interpõe um recurso aí para a banca para que essa questão seja anulada, seja mudado o gabarito. Tranquilo? Mas é isso. Pondera a questão na hora da prova. Beleza, galera? Show de bola. Gente, uma coisa que é muito importante que você precisa saber é o seguinte. Quando nós estamos falando de idade, ok, criança até 12 anos, adolescente entre 12 e 18. Mas a lei traz uma exceção. A lei diz, pessoal, que excepcionalmente serão tratadas pelo ECA aquelas pessoas que têm entre 12 e 18 anos. Perdão, pessoal, entre 12 e 18 anos não. Opa, entre 12 e 18 é adolescente. Que é isso, professor? Não. Entre 12 e 18 é adolescente. O que a lei fala, galera, é que excepcionalmente será tratado pelo ECA aquela pessoa que tem entre 18 e 21 anos. 18 e 21 anos. Prestem atenção. Eu não estou dizendo a você que o adolescente é aquela pessoa que tem entre 18 e 21. Eu
Eu não estou dizendo que aquela pessoa que entre 18 e 21 é criança. Não, não. Entre 18 e 21, o camarada já é adulto. Já é adulto. Mas existem algumas situações excepcionais em que o ECA, existem algumas situações excepcionais em que o ECA ele vai trazer tratamento diferenciado para essas pessoas que têm entre 18 e 21. Tranquilo? Exemplo. Mais uma vez, ato infracional. O ECA fala, galera, que o ato infracional, a medida que vai ser aplicada àquela pessoa, o ato infracional deve ser considerado a data da sua prática. Ou seja, se o camarada pratica um ato infracional antes de completar os 18, falta um dia para completar 18 anos. Ele é adolescente. Praticou ato infracional, adolescente. Ele só foi julgado daqui a 2 anos, já tinha 19 anos, por exemplo. E aí, já era adolescente ainda? Não, era adulto. Mas ele vai ser submetido a uma prisão, Código Penal, ou a medida socioeducativa do ECA. Medida socioeducativa do ECA. Professor, por quê? Porque a data do fato, ele ainda era adolescente. É isso que deve ser considerado. Não é a data da sentença, é a data do fato. Tá? Então veja, esse camarada ainda tem 19 anos e ele vai ser tratado pelo ECA ainda. Por isso que ele se encaixa aqui nessa situação excepcional. Nessa exceção aqui, ó. Ele ainda se encaixa nessa situação excepcional. Tá? Por que até 21 anos? Porque a lei ela estabelece esse limite, que até 21 existirá esse tratamento. Por exemplo, a gente vai ver lá na frente que a medida de internação, por exemplo, ela vai ser aplicada, a pessoa será submetida à medida até no máximo 21 anos. Por exemplo, até 3 anos seguidos, mas enfim, a gente vai tratar isso direitinho lá na frente. Mas só para você entender que quando o camarada completa 21 anos, ele obrigatoriamente, compulsoriamente, ele vai sair da medida. A medida vai ser extinta. Beleza? É um exemplo. Excepcionalmente será tratado pelo ECA as pessoas entre 18 e 21 anos. Tranquilo, galera? Tudo certo? Estão conseguindo entender? Qualquer dúvida pode mandar pra gente que a gente vai te respondendo, tá? Então, esse é um panorama geral sobre as idades. Vamos dar uma avançada aqui. Eu já tenho, pessoal, uma questão, nossa primeira questão do curso, questão logicamente da banca NC UFPR, 2007. É questão antiga, professor, mas eu quis trazer essa questão porque é uma questão que é pertinente ao tema. Olha que bacana. Essa questão das idades, de uma forma geral, cai muito em prova. Cai muito em prova. Mas a banca de vocês não costuma muito cobrar. Por isso, ó, a última questão que eu encontrei sobre isso foi mais de 10 anos. Professor, isso quer dizer que não vai cair? Não. Tem uma grande chance de cair sim, porque é uma questão que é comum de ser cobrado. Não é comum pela banca, mas é comum de ser cobrado. Como faz tanto tempo que não é cobrado, tá na hora, né? Ela pode sim cobrar isso agora. Tranquilo? Vamos lá. Show de bola. Questão número 1 diz: o ECA, Lei 8.069/90, definiu crianças e adolescentes como sendo sujeitos de direitos considerados como prioridade absoluta para a família, o Estado e a sociedade. Considerando a faixa etária, é correto afirmar, letra A criança é a pessoa de 0 a 11 anos incompletos. Eu já sei que isso está errado. Sei que criança é até 12 anos incompletos, né? Então, elimina a letra A. Letra B. Criança é a pessoa de 0 a 12 anos incompletos. Opa! Perfeito. 12 anos incompletos, criança, certinho. E adolescente é a pessoa de 12 a 18 anos incompletos. Opa! Peraí. Vamos analisar. Olha só. Lembra que eu te falei que na lei não existe esse termo incompleto aqui, ó, para adolescente. Não existe. Ô, professor, tá errado não. Mas vamos ver se existe outra alternativa que traz a mesma coisa que a B sem o termo incompleto. Acho difícil. Seria meio que um tiro no pé da banca, porque seria uma questão grande, possibilidade de recurso. Mas, se tiver, a gente vai marcar ela, porque é o que está de acordo com o texto da lei. Sempre prefiro o que está de acordo com o texto da lei. Tranquilo? Letra C. Criança é a pessoa de 0 a 12 anos completos? Sei que está errado. É incompleto. D. Criança é a pessoa de 0 a 11 anos incompletos? Opa, 11 anos incompletos? Não. Criança é a pessoa de 0 a 12 anos incompletos, certo? E adolescente é a pessoa de 12 a 18 anos completos. Eita, rapaz, olha que bacana. A banca aqui, olha que interessante.
A banca aqui, ela quis te pegar pelo seu raciocínio jurídico, pela lógica jurídica. Professor, por quê? Em nenhuma alternativa, ela trouxe exatamente o que está na lei. Em nenhuma. Ela trouxe duas alternativas aqui. Ela trouxe a letra B e a letra E. As duas alternativas, elas vão até 18 anos aqui, ó, certinho. A diferença é que a letra B fala 18 anos incompletos e a E 18 anos completos. Então ela pede aqui pela lógica, e aí? Olha o que o examinador está fazendo com você. Olha, pela lógica, apesar de o legislador, quando editou que ele não ter colocado o termo completo, mas pelo seu raciocínio, candidato, você acha que esse até 18 anos ele é completo ou incompleto? Entenderam aí? Por isso que é importante saber, tá? Então, logicamente, de acordo com o que a gente já falou aqui, o que a gente já comentou, o que está correto é a letra B. É a letra B. O correto é até 18 anos incompleto. Porque depois que completa os 18 anos, já se torna um adulto. Tranquilo? Show de bola! Vamos lá avançar. Essa foi a nossa questão número 1. Questão número 1. Gente, é o seguinte. O ECA, ele fala que as crianças e adolescentes, elas vão gozar de vários direitos fundamentais, tá? Vão ter vários direitos fundamentais. Por que eu estou dizendo isso para você? Eu estou te falando isso porque a Constituição Federal, eu já vou colocar aqui, a Constituição Federal, lá de 1988, ela já trouxe duas coisas importantes para o ECA. Vou até mudar de cor a caneta para não confundir com o roxo do slide. A Constituição Federal, ela trouxe duas coisas. Primeira coisa que ela trouxe importantíssima, a proteção integral. Ela disse que a doutrina a ser adotada na legislação brasileira a partir de 88 é a doutrina da proteção integral. Proteção integral. As crianças e adolescentes devem ser protegidas integralmente. A prioridade sempre é proteger. Perfeito. Outra coisa que a Constituição trouxe, que é muito importante, não só para o ECA, mas para toda a sociedade, são os direitos fundamentais. Sim, a Constituição, ela traz lá que é direito que todo mundo tem direito à vida, liberdade, igualdade, propriedade, livre exercício da profissão, enfim. Todo mundo tem direito goza dos direitos fundamentais, ali a partir do artigo 5º. O que é importante a gente entender aqui, galera, é o seguinte. O ECA, ele quis pegar os principais desses direitos fundamentais e trazer para a sua legislação e que eles serão aplicados especialmente, de maneira especial, para as crianças e adolescentes. Tá? Então ela vai dizer, a criança e adolescente tem direito à vida, tem direito à saúde, tem direito à liberdade, tem direito à educação, tem direito à profissionalização, à convivência familiar e comunitária, vários direitos fundamentais. Aí o próprio ECA diz, olha, a criança e adolescente, elas exercerão esses direitos fundamentais com garantia de, vou botar aqui embaixo para não confundir, garantia de prioridade absoluta. Prioridade absoluta. O que significa, galerinha? Prioridade absoluta. Quer dizer que os direitos fundamentais serão garantidos à criança e adolescente prioritariamente em relação aos adultos. É simples. Agora, em que consiste essa prioridade? É isso que eu trago para você aqui e, gente, isso despenca em prova. Os aspectos da prioridade dos direitos fundamentais da criança e adolescente. Despenca demais em prova, cai muito. Então se liga, preste atenção. Primeira prioridade. Prioridade de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Atenção. Se tiver em determinada situação em que a gente precise proporcionar proteção, proporcionar socorro para a criança ou adolescente, nós devemos priorizar essas pessoas em detrimento aos adultos. O que as questões gostam muito de pegar aqui, você se ligue, o que as questões gostam muito de pegar aqui é porque a lei fala assim, ó, em quaisquer circunstâncias. Aí a questão coloca, olha, a criança e adolescente tem garantia de prioridade de receber proteção e socorro em caso de abandono, em caso de emergência,
em situação de catástrofe, em situação de calamidade pública. É errado. É errado. Eles vão ter prioridade em receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Em qualquer situação. Situação excepcional ou não. Situação de calamidade ou não. Situação de socorro ou não. Situação de emergência ou não. De urgência ou não. Compreende? Então é isso que você tem que entender, tá? Em quaisquer circunstâncias. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Se tiver, gente, algum tipo de serviço público ou de relevância pública sendo prestado com algum tipo de limitação, por exemplo. O serviço público está sendo limitado de alguma forma. Eu vou dar um exemplo prático. Estamos convivendo, você vai fazer a sua prova, ainda convivendo ou então tendo acabado de conviver com a pandemia mundial, né? Que é o Covid-19. E o Covid-19, ele ocasionou várias situações de limitação na prestação de serviço público. Vários estados limitaram o expediente em órgãos públicos, por exemplo. Vários estados, eles não só suspenderam o atendimento ao público, mas também suspenderam o expediente dos servidores. Então, nesses estados, com certeza, o serviço público vai sofrer algum tipo de limitação. Mas veja, mesmo existindo essa limitação, nós devemos sempre dar prioridade para a criança e para o adolescente. Eu tenho que escolher, e aí, eu vou garantir o serviço público para a criança ou para o adolescente ou para um adulto? Eu vou garantir o serviço público lá no orfanato, por exemplo, em uma entidade de atendimento de criança ou adolescente, ou então naquele clube de festa, logicamente na entidade de atendimento de criança e adolescente, compreende? Então esse é o bizu para você. Tranquilo? Show de bola, vamos lá. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Quando a gente fala de política social pública, logicamente, eu não falo de política de governo não, tá? Eu falo de política social pública, não falo de política partidária. A gente não fala de ideologia partidária não. Eu falo de política social pública, a gente fala de meta de administração. Meta de administração, como assim, professor? A meta que cada governo vai ter para executar seus serviços públicos. Então vamos lá. A gente está na situação que o Brasil tem vários déficits, né? Tem várias situações aí que precisam melhorar. Então eu vou atender o quê? Eu vou elaborar, eu vou formular política pública para atender moradores de rua, crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, pessoas de baixa renda, pessoas das políticas assistenciais, por exemplo, das políticas afirmativas, por exemplo, negros, índios, moradores de comunidade quilombola. Então, tudo isso é colocado em cima da mesa da administração. Vamos lá, várias políticas públicas. O que é que eu vou priorizar? Criança e adolescente. Compreenderam? Vamos priorizar a política pública para criança e para adolescente, porque o ECA diz que essas pessoas devem ter esse tratamento diferenciado, essa prioridade absoluta. Ok? Show de bola! Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e a juventude. Olha só, não basta apenas, gente, nós estabelecermos meta de administração. Não basta apenas a gente estabelecer uma meta para que a administração possa seguir. Não. Nós devemos estabelecer a meta e destinar, capim, dinheiro, né? Dinheiro público para que as crianças e adolescentes tenham atendimento de fato integral. Tranquilo? Então, quando ele fala destinação privilegiada de recursos públicos, ou seja, quando o Estado for gastar recursos, gastar dinheiro, ele tem que dar preferência à criança e ao adolescente. Tranquilo, galera? Show de bola? Vamos fazer a questão? Questão número 2, uma questão lá no núcleo de concursos da UFPR. Foi aplicado na Prefeitura de Araucária, 2016. Conforme o ECA, criança é a pessoa com até 12 anos de idade incompletos. Show de bola, já sabemos. São prioridades que devem ser destinadas a essa população, exceto. Gente, atenção. Muita atenção. Porque eu estou te alertando. Porque, galera, eu já vi muita gente boa em prova perder questão porque confunde demais quando a questão está pedindo um exceto, quando a questão está pedindo um incorreto. Isso é importantíssimo para você. Você tem que prestar atenção, tá? Tem que prestar atenção.
Aconselho sempre que vem um incorreto ou exceto, sinaliza esse danado aqui, gente. Sinaliza esse trem. Marca ele. Faz uma marcação que você quiser. Mas a gente tem que entender sempre que está pedindo um exceto. Você vai respondendo as questões aqui, ó. Lendo, eita, tá bonitinho. Na pressa da prova, você tem um perigo muito grande e você vai lá e marcar correto. Mas se você marcar, quando você bate o olho lá em cima, opa, tá pedindo o exceto, o incorreto. Então você já sabe, tá? Então vamos lá. Questão letra A. Prioridade de atendimento nas instituições comerciais e bancárias. Epa, peraí. A gente viu alguma coisa que criança e adolescente tem prioridade em instituição bancária e comercial? Não, pelo amor de Deus, né? De jeito nenhum. Se a gente estivesse falando de idoso, tudo bem. Mas criança e adolescente, não. Então, a letra A é o nosso gabarito, sem sombra de dúvidas. É o exceto, é o incorreto. Vamos ler as outras apenas para confirmar, tá? E para isso fixo na sua memória. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Correto, tudo certo. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Certo também. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção da infância. Certo também. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Correto também, tá? Então, incorreta apenas a letra A. B, C, D e E estão certíssimas. Tranquilo, galera? Show de bola. Essa foi a nossa questão número 2. Vamos para a questão número 3? Mesmo tema, só para você ver que realmente cai muito em prova. Questão do TJ Paraná. Na parte preliminar da Lei 8.069, considera-se devida à família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Então, até aqui, gente, ó, o que eu falei para vocês. Até aqui são os direitos fundamentais que a lei traz, tá? Quem deve garantir os direitos fundamentais? Ele vai traz aqui, ó. É um dever que não é só do Estado, não, tá? É um dever da família, comunidade, sociedade em geral e do poder público. Então, 4 atores que devem garantir os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Número 1, vamos lá. Considera as seguintes garantias. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Certinho? É uma garantia? Sim. Precedência de atendimento nos serviços públicos e privados. Opa! Ou de relevância pública. Serviço privado, gente? A criança ou adolescente tem direito de receber? Não. Privado, não. Público ou de relevância pública. Tá? 3. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Tá certo? E 4. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e a juventude. Certo também. Tá certo 1, 3 e 4. Alternativa, letra B. 1, 3 e 4. Tranquilo? Sem maiores dificuldades. Vamos para a questão número 4. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, esporte e lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. Olha, tudo que a gente já viu, os direitos fundamentais. Sobre a proteção às crianças e adolescentes, referida no trecho acima, extraído da Lei 8.069, assinale a alternativa correta. Letra A. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 16 e 18... Opa, peraí. 16 e 18 não. Excepcionalmente são as pessoas de 18 a 21, tá? 18 a 21. 16 e 18 não. B. Criança e o adolescente gozam especificamente daqueles direitos fundamentais inerentes à pessoa humana que forem descritos nesta lei. Gente, especificamente não. Eles gozam, ó, de todos os direitos fundamentais. Todos os direitos fundamentais eles gozam. C. Os direitos enunciados nesta lei referem-se com prioridade às crianças em situação de vulnerabilidade em relação à deficiência,
condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia, ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vive. Errado. Gente, não precisa de nenhum desses fatores para que traga vulnerabilidade à criança e adolescente, para que elas possam ter a prioridade garantida na lei. Não. A prioridade é garantida a todas as crianças e adolescentes. Todas. E não apenas aquelas em situações vulneráveis, tá? Letra D. É pressuposto expresso pela lei garantir a todos os homens e mulheres o acesso aos programas e políticas de saúde de forma igualitária. Espera aí. Todos os homens e mulheres... A lei fala, gente, em igualdade entre homem e mulher? Não. Ela fala que a criança e adolescente vai ter acesso à vida, saúde, parará, ppp. A Constituição, lógico, a Constituição vai ter lá. Quem já viu a Constituição, no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Beleza. Então, de sexo, por exemplo, não há distinção. Isso é trazido na Constituição. Mas a lei ela não trata de nenhum tipo de igualdade entre homem e mulher. Tá? Então, cancela a letra D. E letra E. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Perfeito, galera. A questão 4, perfeitinha, é o nosso gabarito. Tranquilo, gente? Pessoal, essa letra E aqui, nosso gabarito da questão 4, ela vai falar de um tema que eu não revisei com vocês ainda, que é o direito... Cadê? Vamos trazer para cá. Que é o direito à vida e à saúde. Tá? Deixa eu apagar aqui, que foi errado a borracha, foi bem diferente. Direito à vida. Direito à vida e direito à saúde. É um capítulo específico, um direito fundamental específico do ECA. E eu vou falar de alguns pontos com vocês, sim, sobre direito à vida e à saúde, mas não é nesta aula ainda. Por isso que eu já vou me despedindo de você que esteve comigo. Agradeço a sua participação, agradeço que você ficou comigo até agora. Não sai daí, continua assistindo nossas aulas, que nós vamos ver vários pontos importantes para a sua prova. Próximo ponto é o direito à vida e à saúde no ECA. Nós vamos responder algumas questões interessantes e revisar aqueles pontos mais importantes para a banca UFPR. Tranquilo? Muito obrigado. Até a próxima. Te espero na próxima aula. Até mais!